E aí, meu amigo? Tudo certo? E rapaz, o ambiente mudou aí, Rapaz, rapaz. hoje eu tive que, eu quero dar umas arrumações aí, eu tive que fazer aqui na biblioteca onde eu também trabalho. Eu vinha sempre gravando ali na Mas sala, né? Aí hoje não vai ter minha santa ali, rapaz, Nossa Senhora do Carmo, oh, rapaz, que a gente rapaz. gosta muito. Mas tá bonito, tá bonito. Rapaz, tu tá na cadeira de presidente, é? Olha só, rapaz, mas é um atrevimento, viu? Mas como se a... Vou Mas eu te sei. contar, viu? É a cadeira que a gente tira o dia para trabalhar também. Que Esses dias maravilha. de peste chinesa, de vírus chinês, faz com que a gente tenha feito algumas mudanças. Uma delas é trabalhar em casa, né? Certo. E aí eu tive que É, mudar toda a estrutura da parte do acesso do sistema operacional da empresa para a gente poder trabalhar com a equipe em casa. E graças a Deus tem dado tá certo e certo. a gente também tem que procurar um certo conforto para poder assim, melhor corresponder, melhor produzir. Então, Com mas, certeza. A minha também eu comprei por causa da quarentena, não tinha essa cadeira aqui né? não. Comprei, comecei a trabalhar em casa, falei, ih, rapaz, vou ter Mas que ter essa uma cadeira aí é cadeira. bacana, viu? Essa cadeira aí eu gostei. Viu? Rapaz, falar em Tá gostar, joia. rapaz, eu gostei muito, estou muito feliz, me sentindo honrado até agora e eu falo aí, inclusive em nome de Tuso Veritas, da nossa entrevista né, com a Uhum. escritora Ana Lígia Lira, acerca do livro dela, O Diário do Silêncio, que trata acerca da aparição de Nossa Senhora em Simbres, aqui Aham, no Agreste sim. Pernambucano, em Pesqueira, onde ela veio trazer a mensagem de apreensão, exortação, preocupação com seus filhos acerca do perigo e os riscos do comunismo. Então, a mesma mensagem que nós recebemos em Fátima por parte de Nossa Senhora, nós recebemos aqui também em Simbres. E tudo que Nossa Que Senhora falou, a privilégio, gente hein? está vivenciando hoje, Alessandro. E a É. entrevista foi muito esclarecedora. Uma coisa também que eu gostei muito foi saber que você vê a Ana Lígia disse, Nério, eu nunca comprei um batom para mim com, Uhum. com a venda desse livro. Né? Coisa, Eu né? lembro, ela Eu comentou achei isso aí. aquilo, rapaz, belíssimo, né? Veja todo um desprendimento de alguém que realmente É verdade. acredita na mensagem de Nossa Senhora, todo um trabalho que ela tem de caridade com aquilo que ela arrecada com a vendagem dos É livros. verdade. Rapaz, olha, eu achei espetacular. E ainda nos disse, né? Ela veio e nos deu uma notícia maravilhosa que vai dar continuidade ao livro, Isso aí. já está fazendo as suas pesquisas para fazer Muito um bacana. segundo livro. Então a semana, graças a Deus, foi muito boa. O Veritas teve aí uma entrevista maravilhosa. Se todos puderem também, aqueles que não assistiram, assistir, não vão se arrepender, vão gostar. Pessoal, assistam, porque realmente foi uma entrevista muito legal. Eu vi. Rapaz, eu nunca perdi um hangout do Veritatis. Eu vi todos. Tá certo. Nunca perdi, viu? Bom demais. Mas realmente foi uma conversa muito bacana, muito esclarecedora. Parabéns aí a todos E os lembrando que envolvidos. o nosso servo de Deus, né, a qual hoje eu me sinto um filho espiritual dele, o Padre Sim, Júlio, o qual eu sou hoje muito devoto também. Ele foi o primeiro padre, nós rapaz, assim, somos. a escrever, né, a publicar, dar publicidade. E interessante que já naquela época o Padre Júlio não podia nem citar nomes, não É, podia dar muitos detalhes. é Veja brincadeira, como né, é uma cara? mensagem que incomoda, né, inclusive autoridades, né, dentro É, da própria igreja, porque trata assim sobre o é risco do verdade. comunismo. O Papa Pio XI, logo em seguida, escreveu uma encíclica, a Divinos Redentores, né, que realmente ali Uhum, ele mostra o quanto a igreja rejeita, abomina essa ideologia marxista, certo. materialista, né, o socialismo, o marxismo Uhum, e as vertentes que tem aí a partir é, dessa ideologia. E o Padre Júlio já tratava sobre isso, Alessandro. Que coisa boa, né? coisa incrível. Mas o Padre Júlio é fantástico, né? Ele é um pioneiro, né? Rapaz, Eu gosto de brincar, eu falo que ele é. Que ele que começou o Veritatis. Antes do Veritatis começar. é o Veritatis, são os Veritatis, né? O Veritatis é o Eita, coisa Veritatis, boa. porque a apologética dele parece muito com a nossa, né? Muito, muito, muito. Eu gosto dele por causa da leveza, principalmente dele. Né? Ele trata de assuntos profundos, mas com simplicidade, né? Com a didática
boa de transmitir a mensagem, a defesa É da fé. verdade. Então é isso aí, meu amigo. Nós vamos tratar o que hoje sobre o nosso Luz nas Trevas, do Padre Júlio. Hoje, dando continuidade à nossa resenha católica sobre o livro Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes, do Padre Júlio Maria de Lombardi, servo de Deus, nosso paizinho espiritual. Hoje ele vai tratar de dois, nós vamos tratar de dois capítulos, né? O capítulo 9 e o capítulo 10, que são assuntos correlatos. Isso. O capítulo 9 fala do celibato de São Pedro e o capítulo 10 sobre o celibato dos sacerdotes, de forma geral. Fantástico, vocês vão gostar muito dessa resenha de hoje, né? Então aqui, no capítulo 9, o título é São Pedro era celibatário. Aí vem o desafio do crente. Um texto da Escritura que prove, que São Pedro não tinha esposa. Assinado um Pois é. crente. E agora? Será que o Padre Júlio conseguiu responder, rapaz? Deu a resposta ao crente? Rapaz, Padre Júlio já começa assim, né? Provemos em primeiro lugar ser provável que São Pedro não tinha mulher quando foi chamado por Jesus, mas era viúvo, que é o argumento negativo, né? Então, Padre Júlio, assim, depois mais lá na frente, né? Ele comenta, ele cita o Evangelho de São Lucas em 4,38, que diz assim: conhecendo só as palavras da Bíblia, sem compreender a significação, há de se apresentar o texto de São Lucas, né? 4,38. Abro aspas. E a sogra de Simão estava enferma. Isto prova, segundo o Padre Júlio, que São Pedro tinha sogra, obviamente. E o que já é uma coisa que ele fala aqui. Porém, há tanta gente que tem sogra, mas não tem mulher. Pois uma pode morrer e a outra ficar, né? Então, o Evangelho dizer que São Pedro tinha uma sogra não significa necessariamente que ele era casado, né? Então, o Padre Júlio vai discorrer sobre esse assunto aqui, né? O que nós podemos tirar da Escritura? São Pedro, quando estava com Cristo, tinha ou não esposa? E se a teve, ele a deixou para seguir o Salvador? Isso é muito significativo. Alessandro, eu dei boas risadas aqui sozinho, parece que eu sou um louco. Eu começo a ler o Padre Júlio e começo a rir, rapaz. Porque ele é irônico em alguns momentos, né? Ele diz assim, no argumento negativo, qual você está abordando, ele diz assim: o meu amigo crente quer um texto que prova que São Pedro não tinha mulher. Por que não pede um texto que prova que São Pedro usava calça, turbante, alpercatas, manto, que comia, bebia e dormia? Mas ele é fantástico, né? Maravilhoso. E ele diz: olha, que ingenuidade, né? Para que serve tal texto? Então é proibido casar-se, né? Como se em algum momento a igreja, ou fosse algum demérito, São Pedro fosse casado ou não, né? O fato, isso não tira importância dele, né? Do ministério dele. Isso. Ao qual Cristo depositou sobre ele. Exato. Aí o Padre Júlio, naquela ironia dele, fala aqui também, né? Isto prova, né, seguindo o texto de São Lucas, que São Pedro, né? Isso prova apenas que São Pedro tinha sido casado antes de ser chamado por Nosso Senhor. Que talvez fosse viúvo, né? Aí ele fala aqui, as palavras do Padre Júlio, né? Meu pobre crente, nem pensar até aí. E no triste afã de fabricar objeções, viu sogras e mulheres por toda parte. Padre Júlio é um barato, né? Então São Pedro, por ter sogra, tinha sido casado, era viúvo, mas diga lá, o viúvo é ou não gente? Pois é. Aí vem ali, né? Ele cutucando, né? Há na igreja bastantes padres que já foram casados e que depois de enviuvar entraram na milícia eclesiástica, né? Então, será que esse foi o caso de São Pedro? Né? Então, quer dizer, o fato de São Pedro ter uma sogra não significa necessariamente que ele ainda era casado, que a esposa, no sentido de que a esposa estava viva, né? Ou que ele mantinha ainda esse matrimônio, depois de ter seguido Nosso Senhor.
Então, Padre Júlio fala aqui, Jesus Cristo não o exigiu dos seus discípulos, aconselhou-o. Porém, parece que um conselho do Salvador não é coisa desprezível e deve, ao contrário, ser de real utilidade. Olha que coisa, rapaz, fantástica. Ele conclui essa parte do argumento negativo exatamente com esse parágrafo, com essa afirmação. Exatamente. Né? Então, o seguinte, Nosso Senhor, ele recomenda o celibato, como nós veremos mais adiante. Né? Então, será que um conselho do Salvador não deve ser levado em consideração? Fica essa reflexão. Né? Como conselho de um pai. Muitas vezes um pai não obriga o seu filho, né, a certa disciplina, mas o recomenda. E é muito salutar que o filho escute o seu pai. E normalmente quando a gente não escuta, a gente se lasca, pois né, Ranieri? Isso é verdade. Isso é uma verdade para todos já passaram por isso. Alessandro, veja, o que assim... Exatamente. Eu gosto de repetir, eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, é que os protestantes, onde eu já estive nessas fileiras, né, do protestantismo, ele só se apega à Bíblia. Né? Para ele é a Bíblia. Tem discussões que se tornam, desculpa, até assim, infrutíferas, porque ele só quer saber da Escritura. Como se a Escritura caísse de paraquedas, tivesse caído de paraquedas, né, naquela época. Isso. E Deus, os anjos, entregou um exemplar para cada um dos apóstolos. E disse, pronto, isso aqui é a Escritura, e aí vocês podem... Como se Jesus disse, ide por todo mundo, né, escrever a Escritura. Né, então ele não foi isso. Foi uma inspiração, o Espírito Santo, a igreja foi reconhecendo, o Espírito Santo foi trabalhando, a igreja depois separou o que era, quer entender como sendo canônico e não canônico. E isso nós chamamos de tradição. Então a tradição da igreja, os santos padres também, já falavam em seus escritos acerca da viuvez de São Pedro. São Pedro era viúvo. Quando Jesus Cristo o chamou para o seguir, ele já era um homem viúvo. E naquela situação, não quer dizer que ele não tivesse uma sogra. E a sogra dele esteve enferma. E aí Jesus Cristo foi lá e curou a sogra de Pedro, né? Sim. De febre. Sim. Mas já a igreja recente, ou seja, no seu nascedouro, ela já ensinava, ela já propagava, ela já afirmava que São Pedro era um homem viúvo. Então eu não preciso apenas da Bíblia. Eu não me conformo só com a Bíblia. Então eu tenho também a tradição, que a gente pode também utilizá-la. E isso em nenhum momento foi demérito. Se naquela ocasião ele fosse casado ou viúvo, não era demérito. O Padre Júlio, como você bem concluiu, ele disse que ele não exigiu dos seus discípulos, Jesus Cristo não exigiu de seus discípulos, aconselhou-os. É um conselho. Aí você repetiu o que disse o nosso padre, Júlio Maria de Lombardi. Ele diz que não é coisa desprezível esse conselho e deve, ao contrário, ser de real utilidade. Ou seja, que os apóstolos mantivessem o quê? O celibato. Né? Um conselho. Perfeito. É um conselho. Agora... Perfeito. Os protestantes, além de ficar só com a Bíblia, o que é uma coisa equivocada, mas não vem ao nosso caso aqui, né, discorrer sobre isso, leem muito mal a Bíblia. Eles leem muito mal a Bíblia. Porque há coisa aqui que você realmente não tem como sustentar com um único versículo. Se você pegar o conjunto, né, dos evangelhos, que é o que o Padre Júlio vai fazer aqui, ele vai mostrar claramente, né, que os apóstolos eram celibatários. Então, além deles partirem de um princípio equivocado, porque Jesus não deixou uma Bíblia, deixou uma igreja, certo? A Bíblia veio da igreja, a Bíblia é filha da igreja, eles leem muito mal a Sagrada Escritura, né? Então, olha só que interessante aqui, olha o que Nosso Senhor fala. Todo aquele que tiver deixado, por amor de mim, casa, irmãos, pais ou mãe, ou mulher, ou filhos, receberá
a vida eterna. Mateus 19, 20. Rapaz, isso aqui é muito forte. Certo? Aí Padre Júlio continua. Eis um conselho do Divino Mestre, dirigido aos apóstolos e na pessoa deles, aos séculos vindouros. Nosso Senhor convida os apóstolos a deixarem tudo por seu amor, até a própria mulher. Está aqui. Olha aí, protestante, na sua Bíblia, Mateus 19, 20, o Salvador recomendando isso, porque sempre Deus ele respeita a nossa liberdade, certo? Isso. Né? E tanto isso é verdade que os apóstolos respondem, né? Mais adiante, lá em Lucas 18, 28, fala o quê? Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Olha aí. Quer dizer, o que é tudo? Deixaram tudo, rapaz. Deixaram tudo para trás e seguiram o Salvador. Quer dizer, se eles fossem casados, né, o que não é, como o Ranieri bem colocou, não é demérito nenhum, de comum acordo eles deixaram as suas famílias para seguir o Salvador. E é só para lembrar que esse porque... texto está exatamente em Mateus 19 e 29. É só uma pequena correção. É Mateus 19 e 29. Sim. Não Mateus 19 e 20. É Mateus 19 e 29. Isso. 29. Aquele que Jesus fala, né? Sobre todo aquele que tiver deixado por amor de mim, né? E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. A vida eterna. Maravilha. Né? E em Lucas 18, Nosso Senhor, né, Lucas 18, de 29 a 30, Nosso Senhor fala o seguinte: na verdade vos digo que não há quem deixe pelo reino de Deus casa, pais, irmãos ou mulher, né, e não receberá a vida eterna. Olha aqui, a promessa de Cristo, falando aos apóstolos, né? Se vocês deixarem tudo por causa de mim, grande será a vossa recompensa. E vocês acham, protestantes, que eles fizeram o quê? Pois é. Né? Seguiram a orientação do Divino Mestre. Obviamente, né? Como bons filhos que seguem, que escutam os seus pais. Eu tenho um amigo, não sei se é apropriado até porque ele não é padre, ele é apenas um leigo, mas ele tem uma história interessante. Ele muito católico, e quando começou a namorar, a esposa sabia que ele era uma pessoa muito devotada à igreja, ele trabalha até hoje muito na igreja, e constituíram uma família, enfim, e sempre, né, aos domingos na missa. E ela começou a deixar de ir para a igreja, não queria mais ir para a igreja, reclamava, aquela coisa toda, criava muitos problemas, né? E aí teve um dia que ela deu pediu a ele uma decisão, disse: olha, a partir de hoje você vai ter que decidir, ou eu ou a igreja, ou eu ou o seu Deus, porque eu não vou mais, não me interesso, não tenho nenhum interesse mais, eu não quero saber de igreja. Ele lutou, fez tudo que ele podia com o pai de família e esposo, para resgatar, para salvar, para amenizar, para manter o casamento. E até que um dia ela disse: sou eu ou a igreja. Ele disse: então está decidido, já tomei a decisão, as quais vou ficar com a igreja. Infelizmente. Mas a pessoa não hora dessa, né, tem que tomar. Tem que ter uma fé, né, rapaz? Tem que ter uma fé tremenda e um amor muito grande a Nosso Senhor. Mas ele disse: eu não me arrependo, porque eu sei o amor que eu tenho por Cristo, eu sei o amor que eu tenho pela igreja. Ela me conheceu assim. Quem mudou, na verdade, foi ela. Quem deixou de seguir, quem abandonou a fé foi ela, não fui eu. E a pessoa me chegar e dizer: rapaz, ou eu a igreja, então eu tenho que tomar uma decisão. Então eu prefiro continuar a Ele escolheu a melhor parte, né? Ele escolheu a melhor parte. Então, pessoal, diante dessas palavras, o que vocês acham que os apóstolos fizeram? Nós sabemos a história. Eles saíram pelo mundo inteiro
pregando o evangelho, né? Expandindo a igreja no mundo então conhecido, e morreram por isto. Certo? E em nenhum canto, nenhum historiador eclesiástico antigo refere-se à família dos apóstolos. Eles estão sempre sozinhos, peregrinando, né, pela terra com seus discípulos, sem família, né? Então, aí o Padre Júlio fala que é o seguinte: é pois claro e irrefutável que São Pedro, embora tivesse sogra, não tinha ou tinha deixado a mulher, pois era celibatário, como os outros apóstolos. Se assim não fosse, São Pedro não podia ter deixado tudo. Tá vendo? O próprio Pedro fala assim: nós deixamos tudo para te seguir, Senhor, né? Visto não ter deixado a mulher, embora fosse incluída a mulher na enumeração feita pelo Divino Salvador, daquilo que se pode deixar por seu amor. Rapaz, é fantástico, Padre Júlio. Fantástico. E aqui ninguém é contra então, o casamento, ninguém está tratando disso. Eu sei que muitas vezes é um assunto que suscita muita polêmica, é desnecessária, né? Nós estamos tratando apenas, tão somente, o que está na Escritura, o que está na tradição. Se São Pedro era casado ou não, se ele era viúvo, era separado. O que importa, na verdade, é que os discípulos de Cristo, aquele que segue o seu mestre, ele tem que estar disposto a tudo, inclusive deixar até mesmo sua família para seguir as pegadas do mestre. Porque a igreja toda está cheia de histórias assim. Então, os apóstolos deixaram suas famílias, como você acabou de dizer, Alessandro. Eles saíram pelo mundo para pregar o evangelho. Então, a gente está tratando apenas de um aspecto histórico, o qual depois a igreja, nós vamos ouvir os conselhos de Cristo, o próprio apóstolo Paulo, que a gente vai ver um pouco mais à frente, também aconselhando. Não é que ninguém seja contra o casamento, mas para o sacerdócio é melhor que o homem esteja só. E vamos entender as razões disso agora, acabou o capítulo 9. Acabou o capítulo 9. Então, o Padre Júlio mostrou aqui por A mais B que São Pedro era celibatário, assim como os demais apóstolos. Capítulo 10. Por que o padre não se casa? Agora vai ficar mais claro ainda. Aí vem lá o desafio do crente. Um texto da Escritura que prove que os ministros de Deus não devem se casar. Lembrando que, para quem está nos acompanhando ou está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez e não viu os outros, nós estamos tratando de uma série de desafios que um crente fez ao Padre Júlio. São 20 desafios, né? Então, aí temos aqui mais um, né? Que o desafio é pede para o Padre Júlio um texto da Escritura que prove que os ministros de Deus não devem se casar. Assinado um crente. E aí? Pois aí a gente vamos trabalhar melhor isso. E eu queria, até para reforçar, para não deixar nenhuma sombra de dúvida, tem um trabalho no Veritas, no nosso site, que é muito bom, falando sobre o celibato dos padres. E ele diz assim: a Igreja Católica valoriza a vocação para o celibato, assim como para o matrimônio, ambas igualmente santas, tanto a vocação do celibato, como é também a vocação para o matrimônio, desde que sejam vividas com amor e com uma consagração a Deus. A Igreja reconhece que a exigência do celibato dos padres não é uma lei divina, mas é uma lei eclesial, que em circunstâncias especiais poderia ser abolida, mas opta pela maior perfeição, já que por este motivo os apóstolos de Jesus deixaram convivência matrimonial e familiar para se propagar o reino de Deus. E aí, Alessandro, para mim, a discussão encerraria com isso. Você acredita? Eu acho que o autor desse texto aqui no Veritas, no nosso site, ele foi feliz demais. A igreja reconhece que a experiência celibato dos padres não é uma lei divina, mas é uma lei eclesial. Ninguém está obrigado a seguir. Ninguém é obrigado a ser padre.
E pensando nisso, veja, se você, apenas sugestão, ninguém vai ler esse livro, eu só vou ler duas coisas bem rapidinho aqui, mas eu tô aqui, ó, esse livro, Do Profundo de Nosso Coração, que foi um livro escrito pelo cardeal Roberto Sará com a colaboração do Papa Emérito Bento XVI, eu queria introduzir essa parte do capítulo que nós vamos tratar sobre o celibato dos padres, com 2 pequenos parágrafos desse livro. Eu aconselho a todos, inclusive, a poderem adquirir e ler, que vale a pena. Se reduzirmos o celibato sacerdotal a uma questão de disciplina, de adaptação aos costumes e às culturas, isolamos o sacerdócio e seu fundamento. Nesse sentido, o celibato sacerdotal é necessário para a justa compreensão do sacerdócio, o fato de se colocar à disposição do Senhor. Veja, o fato de se colocar à disposição do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente na totalidade de seu ser, e portanto de estar totalmente o homem, né, à disposição dos demais homens, faz parte do sacerdócio. Penso que o celibato é uma expressão fundamental dessa totalidade. Por fim, o sacerdócio é uma resposta a uma vocação pessoal. Ele é fruto de um chamado íntimo de Deus, cujo arquétipo é o chamado de Deus a Samuel, o profeta Samuel, como está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Ninguém se torna padre porque é necessário preencher a necessidade da comunidade e porque é preciso que alguém ocupe esse posto. O sacerdócio é um estado de vida. Ele é um fruto de um diálogo íntimo entre Deus que chama e a alma que responde: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Fantástico, né? Paz, assim, esses dois textos que eu li aqui, do livro do cardeal Sará, com a colaboração do Papa Emérito Bento XVI, retrata bem isso, tá certo? E aí vem essa quarta objeção dos protestantes que exigem o padre Júlio Maria de Lombardi que responda porque agora o padre não se casa, né? E aí ele diz assim, o padre Júlio, tem uma frase aqui que o sacerdócio não é obrigação para ninguém. A igreja não obriga ninguém a ser padre. O estado eclesiástico deve ser livremente escolhido. Aqueles que o escolhem pois, de espontânea vontade que o fazem, sujeitando-se aos sacrifícios que ele exige. Perfeito. A Bíblia é repleta de exemplos onde ela coloca o estado celibatário num lugar muito especial, certo? Isso não quer dizer que demoniza o casamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é. Né? Mas por que isso? Né? Por que a Bíblia faz isso? Né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, em algum lugar que eu não me lembro aonde, não me lembro o versículo exatamente, diz o seguinte, que os santos, né, que as pessoas quando morrerem e ressuscitarem serão como os anjos do céu, não se darão em casamento. Quer dizer, a lei do casamento ela existe para a terra, porque nós precisamos nos procriar, né, nos multiplicar, tá certo? Mas no céu não existe isso, não existe reprodução no céu. No céu é um outro estado de vida, né? Então, o celibato, ele é uma vivência desse estado celeste. É uma antecipação, né, de vida desse estado celeste. E a Bíblia é repleta desses exemplos. Eu vou citar aqui alguns exemplos do próprio apóstolo Paulo, né, que falou muito bem sobre isso. 1 Coríntios 7,38 fala assim... Quem dá sua filha em casamento faz bem, mas quem não dá faz melhor. Né? Quer dizer, aqui também São Paulo está recomendando o celibato das moças.